Tenho e terei pela eternidade ótimo ânimo. Nada vai abalar o meu ideal de ser feliz hoje e sempre. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos juntos uma nova lição do Evangelho segundo o Espiritismo. E a tarefa qual eu fiquei incumbida para fazermos uma reflexão hoje está na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio 42 e a prece número 43. Então, olha, estamos aqui e preces por outrem, por alguém que esteja em aflição. Antes da gente fazer a prece indicada aqui nesse parágrafo, eu queria que a gente batesse um papinho sobre esse tema, né? O que a gente pode... A primeira pergunta é, o que a gente pode fazer por alguém em aflição? Será que a gente pode fazer algo quando a gente vê um irmão em aflição? O que a gente deve fazer para ajudar, né? Será que a gente deve se colocar no lugar dele e tirando o fardo dele e trazendo para nós aquela prova, né, que está com ele, a gente trazendo para nós porque a gente acha que nós temos uma capacidade de superar melhor que ele? Será que seria assim? O que essa lição do Evangelho nos traz, meus amigos? Qual é a finalidade de uma prova para quem passa? É desenvolver a resignação e a coragem. Então, cada pessoa que passa por uma prova, nós viemos a esse mundo, né, meus amigos, para passar por experiências para que nós possamos evoluir espiritualmente, moralmente, emocionalmente. E isso significa dizer que as provas, elas vão chegar para nós o tempo todo. E enquanto nós não aprendermos as lições que estão inseridas essencialmente dentro de cada prova, essa prova vai se repetir. É triste, né, ouvir isso, mas é isso. Se a gente não extrair o aprendizado, essa prova ela não vai ser finalizada, ela vai se repetir, ela vai ficar voltando. E aí fica o convite para que nós passemos a observar quando algo nos acontece e essa mesma circunstância fica ali rodeando, volta e meia, né? Você consegue superar uma situação, mas aquela mesma situação se repete, fique atento a isso, porque é bem provável que você não tenha ainda compreendido a lição que está por trás daquela prova, daquele acontecimento, e por isso que ela está se repetindo. Então, uma pergunta preciosa para se fazer quando algo te acontecer e ciclicamente ela se repetir é perguntar: o que eu preciso ver nisso aqui? O que a vida quer me mostrar? O que a vida quer me ensinar? O que eu preciso fazer para compreender, para entender isso que está acontecendo? Que lição eu preciso extrair desse ensinamento? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer em toda e qualquer situação. Antes de se lamuriar, reclamar, achar que o mundo está contra nós, que nós somos vítimas do mundo, que não temos sorte na vida, porque tudo acontece comigo. Não, meus amigos, a pergunta é outra. A pergunta é, ok, a prova está aí, a lição veio, eu preciso extrair o aprendizado. Então, o que a vida está querendo me dizer com esse acontecimento?
E aí, além de extrairmos as lições, nós estaremos fatalmente desenvolvendo em nós a musculatura emocional da resignação, da tolerância, da paciência, da coragem. São muitos atributos que nós estaremos ali na oportunidade de desenvolver. E aí, meus queridos, essa prece, essa lição especificamente fala, né? O que nós podemos fazer por alguém em aflição, né? Então, eu falei de como reagir quando essa prova chegar para nós. Mas e quando essa prova está aqui, no nosso campo de visão, atingir um irmão, o que nós podemos fazer, né, para auxiliar? Será que, já que a prova é dele, eu não devo fazer nada? A prova é dele, ele, né, que se entenda com ela. Tanto nós podemos quanto devemos auxiliar. Auxiliar, meus amigos. E esse auxiliar pode se dar de muitas formas, né? Muitas formas. E aí, antes de falar nessas formas, eu lembro de uma história, e aí agora vocês vão me desculpar, porque realmente eu não lembro as figuras envolvidas nessa história, né? Os personagens, mas sim a lição que eu quero passar para você, que na verdade é o que a gente tem que aprender, né? São as lições. Eu ouvi isso numa palestra, salvo engano, acho que isso é uma história da vida de Bezerra de Menezes, né? Mas novamente peço perdão se não for, tá? Mas a história é a seguinte. Estava ele atendendo e aí uma pessoa em aflição, né, chegou pedindo ajuda, que estava com a sua família, né? O homem estava desempregado e estava com a sua família passando fome e ele estava assim desesperado, sabe? Desesperado mesmo, sem saber o que fazer, não tinha aonde tirar a sua subsistência e ele precisava muito, muito, muito de uma ajuda naquele momento financeira. E aí, né, o que Bezerra fez? Considerando que tenha sido Bezerra, colocou a mão no bolso e ele não tinha um tostão, um níquel, né, sequer para ajudar aquele homem, para afagar aquela fome, enfim, né, dar aquele conselho para aquele homem conseguir superar aquilo ali. E aí, o que veio na mente dele, no coração? Qual foi a intuição? Ele falou para aquele homem: meu filho, você vai para casa, você tem fé? Aí o homem falou: tenho fé, acredito em Deus. Pois então, vou te dar, eu não tenho dinheiro para te ajudar aqui, mas eu vou te dar vamos fazer junto uma oração e eu vou te dar um abraço, né? E aí assim, né, eles fizeram juntos uma oração e Bezerra deu um forte abraço nesse homem e falou para ele: vá para sua casa, tome um grande copo d'água e dê também essa água à sua família e não perca jamais a fé e a esperança. E assim o homem foi. Passados alguns dias, esse homem foi estar novamente com Bezerra e ele chegou, né, e querendo agradecer, falou com Bezerra assim: o senhor lembra de mim? Né? Aí Bezerra falou: eu tô lembrado. Eu vim lhe agradecer. Que olha, o senhor me deu aquele abraço, né? E eu me senti tão fortalecido, mas tão fortalecido, tão encorajado, e eu vi que a minha vida dependia exclusivamente das minhas atitudes. Eu cheguei em casa, tomei aquele copo d'água como num milagre, como num passe milagroso. A fome passou,
fui saciado por aquela água, a minha família também bebeu a água e a fome passou. No dia seguinte eu estava muito fortalecido, muito regenerado, saí com toda a força do meu coração, sentindo que naquele dia eu ia encontrar um emprego. E andando pela rua, eu recebi uma forte intuição para entrar numa viela. E quando eu chego naquela viela, eu vejo que um estabelecimento comercial tinha uma placa precisando de trabalhador. Eu me ofereço para trabalhar e hoje eu estou empregado, trabalhando, conseguindo suprir as necessidades materiais da minha família e eu estou muito feliz. Então aquele abraço e aquela conversa, aquele encorajamento que o Senhor me deu, me salvou de todas as formas que se pode salvar uma pessoa. Então eu vim agradecer. Essa é uma mensagem muito profunda, meus amigos, muito profunda, porque muitas vezes a gente pensa que alguém está em apuros e que a gente precisa suprir uma falta material, né? E aí a gente ajuda com dinheiro e acha que está tudo bem. Mas muitas são as formas que nós podemos ajudar. Às vezes com um aconselhamento, dando um pouco de atenção, carinho, criando oportunidades para que uma pessoa possa se desenvolver. É disso que a pessoa, de repente, naquele momento, está mais necessitando. E aí eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo e me trouxe um profundo aprendizado. Licença, beber uma aguinha aqui, gente. Garganta às vezes seca. Uma vez eu estava passando na rua e eu vi um senhor, né, um senhorzinho idoso, vendendo balinha. Ele estava sentado ali naquela calçada. Quem é de Macaé sabe, né, aquela calçada ali entre o Banco do Brasil e a SEDAI. Ele estava ali. E aí o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu dei o dinheiro da bala, né? Dei o dinheiro da bala para ele e falei com ele, né? Não preciso da bala, não. Na minha percepção, eu estava fazendo uma coisa boa, né? Porque não aceitando a bala, eu estava imaginando o quê? Que eu estava dando aquele dinheiro ali para ele, o valor daquele pacotinho de bala, e ele poderia pegar aquela bala que ele entregaria para mim e vender por uma outra pessoa. Então ele ganharia um pacotinho de bala, o valor a mais. Meus amigos, olha que lição. Aí agora vou contar o desfecho. Ele insiste para eu pegar o pacote de bala. E eu falo para ele, eu falei, não, senhor, não precisa da bala não, eu quero só, né, ajudar. E tava virando as costas para ir embora. Aí ele começou a reclamar e ficou meio choroso, né? Eu voltei, eu falei, mas o que houve? O senhor tá, né? Posso ajudar em alguma coisa? O que houve? E aí ele falou para mim o seguinte, eu não tô pedindo dinheiro, eu tô trabalhando, eu estou vendendo a bala. Se a senhora não aceita a bala, é como se estivesse negando a minha prestação de serviço. Gente, e aquilo ali foi, sabe, um baque, me fez ver algo muito profundo. Naquele momento, eu entendi verdadeiramente o que vem a ser empatia. Foi um grande aprendizado para mim sobre empatia, meus amigos. Porque eu percebi naquele momento que aquele homem, o que ele queria? Ele queria se sentir útil. Ele queria ter a dignidade. Ele estava vendendo a bala dele. Ele queria vender a bala dele, né? Ele precisava sim do dinheiro, mas mais do que o dinheiro, ele precisava se sentir útil, se sentir capaz, se sentir vivo. Aquilo estava dando vida a ele. Quando ele desenvolvia aquela ação de vender algo
de conseguir, né, persuadir uma pessoa para que ela comprasse aquela balinha dele. Era a dignidade da pessoa humana. E eu, com toda a minha vontade de ajudar, sem perceber, eu estava ferindo esse preceito dele, que era a dignidade. Ele não estava pedindo dinheiro, ele estava querendo vender, ser útil. E aí a importância, meus amigos, de nós nos colocarmos sempre no lugar do outro. Isso é muito importante, muito importante. Às vezes a gente tem uma atitude, mas como é que isso vai soar no coração do outro? Será que de fato a gente vai estar auxiliando no que realmente aquela pessoa precisa de verdade? Percebe? Aquela experiência foi algo muito marcante para mim, eu jamais esqueci. Então, hoje, e aí, né, eu peguei a balinha dele, agradeci e vi, né, realmente que a gente precisa ter desenvolver em nós essa visão, essa percepção, esse olhar do que está passando na cabeça do outro. Então não é simplesmente você ajudar achando que a ajuda tem que ser de uma forma, enquanto que no fundo talvez você não esteja auxiliando aquela pessoa dentro do que ela necessita. Então nós precisamos olhar para atitudes de auxílio material quando nós ajudamos os nossos irmãos, para ver até que ponto nós estamos ajudando de fato. Porque será que você fornecer algo que vai nutrir uma emergência vai realmente ajudar de fato? Será que talvez, se você puder ter oportunidade de oferecer para essa pessoa uma oportunidade de um trabalho, dela desenvolver, né, o seu talento fazendo algo? Porque a gente às vezes se pergunta, né, meus amigos, às vezes a gente se questiona até que ponto eu materialmente eu devo ajudar e estou ajudando de fato, né? Porque muita gente, meus amigos, querem na verdade uma oportunidade e não o dinheiro em si, mas oportunidade dela desenvolver ali um talento que Deus deu a ela. Oportunidade dela trabalhar a dignidade dela se sentir útil, dela produzir. Isso é vida, meus amigos. Isso é vida. A gente ter a oportunidade de contribuir para o mundo através dos nossos talentos, isso é muito grandioso. Isso vai além do dinheiro. Isso é muito maior. Muitas pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas que até alguns dias atrás estavam reclamando do seu trabalho, do seu chefe, hoje estão sentindo muita falta do trabalho, da correria, da cobrança, do chefe, dos colegas de trabalho cri-cris. Certamente muita gente está sentindo falta. Algumas pessoas podem dizer, fala sério, sentindo falta nada, eu tô bem em casa, não sei o quê. Sim, claro, é ótimo a gente estar em casa e tá bem, tá rodeado da família, cercado de amor, mas o trabalho enobrece a alma, nos faz nos sentir úteis, capazes, nos faz nos sentir provedores dignos de proporcionar uma vida boa para nós, para nossa família. Então é interessante que a gente também reflita sobre isso, da forma como ajudar. Às vezes você acha que uma determinada atitude sua, você está ajudando, mas você ajudaria mais
tentando compreender o que se passa na mente e no coração daquela pessoa, para que ela seja suprida de fato do que ela realmente necessita. E assim, meus queridos, acho que estamos chegando ao fim. E quero fechar também com uma anotação que eu fiz aqui. Quando a gente precisa entender também, meus amigos, que como é que a gente precisa entender, meus amigos, que na questão de auxiliar um aflito, nós temos que ter em mente que cabe a nós, sim, auxiliar, mas entendendo que a prova é para ele e não para você. E que daquela prova está sendo dada a ele a oportunidade de muitos aprendizados e que não nos cabe tirar essa oportunidade de crescimento de quem quer que seja, mas que sim, nós podemos muito auxiliar, minimizar um amargor de uma prova. Isso nós podemos e devemos fazer sim, meus amigos. Então, agora o meu convite, né, fica para que façamos agora a leitura da prece, o item 43. Por alguém que esteja em aflição. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano. E aí você diz o nome da pessoa em aflição. Se assim for a tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que fulano compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Então, meus queridos, a lição que nós tínhamos aqui, a tarefa de passar para vocês era essa, falar um pouquinho acerca desse tema, né, que nós podemos fazer por um irmão aflito. E como sempre, eu acho que eu vou falar pouquinho e o bate-papo vai fluindo e a gente vai lembrando aqui de algumas coisas que se encaixam bem na lição e vai falando. E esse vídeo vai ficar bem extenso. Peço desculpas por isso, mas espero do fundo do coração que traga conhecimento para vocês, aprendizados, reflexões, né, para que a gente possa aí olhar para o nosso irmão de forma mais empática, mais humana, e assim a gente consiga auxiliar, reconhecendo que o que nos cabe é auxiliar, mas que a prova é de cada um. A prova a ser vivenciada por cada um, ela deve ser vivenciada para que a lição possa ser extraída, aprendida. Um beijo, que vocês tenham um dia maravilhoso, feliz, com gratidão no coração e desenvolvendo a cada dia mais o amor incondicional. Um beijo e até a próxima. Tchau!